Muito bem, nessa aula vamos falar sobre braço robótico, né? Vamos até aprender a programar. Deixa eu pegar meu braço robótico aqui para vocês estarem vendo então todo o movimento que a gente vai estar fazendo com esse braço, ó. Eu tô com ele aqui, ó. O do kit de robótica de vocês vem aquele de MDF, é a mesma coisa, né? Esse aqui eu fiz impresso 3D, melhorias, né? Para não ficar aquele jogo baixado, e também é mais simples, né? Se estragar alguma pecinha eu consigo fazer a reposição. A gente vai fazer esse movimento de abaixar, deixa eu arrumar aqui, ó, para baixar ele. A gente vai fazer esse movimento aqui. Vamos fazer um movimento lateral aqui, né? De erguer e abaixar, movimento de direita e esquerda, e o movimento da nossa garrinha aqui, né? Então ela vai abrir e vai fechar. Então tudo isso a gente vai fazer nessa aula. É uma aula bem legal que a gente vai trabalhar com potenciômetro. Não precisa ter um joystick, nada para mexer, e você vai entender bem certinho o princípio então de como fazer então essa montagem. Primeiramente a gente vai começar diferente, a gente vai fazer a nossa montagem por código primeiro, para deixar o código pronto para ir testando no nosso braço robótico, né? E a gente vai lá então para o Arduino IDE. Com o meu Arduino IDE pronto aqui, a gente já vai fazer algumas coisitas deles aqui já, né, para iniciar o nosso código. Então vamos começar instalando uma biblioteca aqui, ó. Então vamos usar o include lá para instalar a biblioteca, né? Tudo que a gente coloca aqui tem que colocar entre sinal de maior e o sinal de menor, né? E essa biblioteca que a gente já usou ela, né? Ela é a biblioteca que está escrito servo.h. A gente já instalou essa biblioteca aqui, né? Então no nosso, se você não instalou, como é que eu faço, professor? Vamos lembrar. Eu venho em ferramentas, gerenciar bibliotecas. Aí vai aparecer essa placa, eu vou digitar servo aqui. Vamos lá. Servo, eu vou dar um enter. E já vai aparecer a versão que a gente instalou, essa aqui, ó, servo, ó. Então, já é essa daqui que você vai, no caso, como o meu tá instalado, não aparece a opção instalar, mas no teu vai aparecer, ó, aqui no de cima, ó, apareceu aqui no canto. Se eu quiser instalar essa, é essa, mas aqui não. Então, você já tá com a biblioteca instalada. Bem, essa biblioteca, ela tem as funções, como todas as outras, né, que é função da própria biblioteca, né. E essa função que vou dar um Ctrl C, ó, é essa servo aqui, ó, Ctrl V. E a gente vai determinar então que o nosso primeiro servo vai se chamar servo 1. Isso eu tô dando nome para ele. E ele está então o servo 1. Vai ser o nosso primeiro servo. Como são 4 servos que eu vou usar, o que eu vou fazer? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, mais um Ctrl V. São 4, né? Então o primeiro vai se chamar servo 1, é lógico, né? O segundo vai ser o servo 2, o terceiro vai ser o servo 3 e o 4 vai ser o servo 4. Eu preciso determinar agora as portas digitais que eu vou usar para esse servo. Então eu vou criar umas variáveis do tipo inteira. E aí eu vou colocar pino, underline, servo 1. Que vai corresponder então a porta 4 que eu usei lá pro primeiro, né? E aí eu vou fazer um Ctrl C e Ctrl V bonito aqui, né? Para ganhar tempo, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. E aqui eu só vou mudando, ó. O segundo vai chamar servo 2, o terceiro vai se chamar servo 3 e o quarto servo 4, né? Pino servo 4. Bem, e aqui eu vou mudar porque eu usei a 5, a 6 e a 7. Foi essas que eu usei, né? Então, toda vez que eu falar pino servo 1 é referente à porta 4, pino servo 2 é referente à porta 5. Bem, aqui no meu void setup eu vou colocar então uma função do próprio biblioteca, né? Que é essa. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Que esse servo 1 aqui, ó. Vamos lá. Ctrl C,
aqui embaixo, Ctrl V, vou colocar, ó, ponto ataque, ou seja, ele está entendendo que ele vai funcionar lá o meu servo. Dentro desse parâmetro aqui, eu vou colocar então que quando ele falar no servo 1, eu quero que ele ative o pino do servo 1. Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá, Ctrl V. Então, ó, ele vai atacar o pino servo 1. Agora o que você vai fazer? Ctrl C para todos eles, ó. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. E aqui, ó, ao invés de ser o servo 1, é o servo 2. Aqui é o servo 3 e aqui é o servo 4. Em vez de atacar o pino servo 1, ataca o pino servo 2, ataca o pino servo 3 e ataca o pino servo 4. A biblioteca vai entender então que quando eu falar isso aqui, ela vai reconhecer. Ó, eu dei uma autoformatação, já vou compilar o meu, conferir o meu código aqui, verificar ver se não tem nada escrito errado, nada, né? Vamos ver? Nada, né? O professor acertou tudo aqui, ó. Então foi isso que a gente fez, a gente incluiu a biblioteca, determinou então que são 4 servos, ó, nomeei eles todos com um nome que eu coloquei aqui, ó, servo 1, servo 2, servo 3. Falei, toda vez que eu escrever pino servo 1 se refere à porta 4, pino servo, renomeei essas portas, na verdade, né? Foi isso que eu fiz e criei aqui também a função da própria biblioteca para ela entender que deve funcionar o servo 1, o servo 2, o servo 3, o servo 4. Quando eu escrever servo 1, servo 2, servo 3 e servo 4. Deixa eu diminuir aqui um pouco as minhas linhas, né? E vamos lá pro void loop, né? Que é a programação em si, né, que vai funcionar. A gente vai criar uma variável dentro do void loop, ó, vai chamar ângulo. Essa variável chamada ângulo, ela vai ser igual ao resultado, ó, da leitura do analog read que está na minha porta 1. Então, essa variável que eu chamei de ângulo, ela vai armazenar a leitura da porta A1. Então, ó, o que eu quero que faça? Ó? Aqui eu quero que ângulo, eu vou usar a função map da nossa leitura, né? Ele vai entender o seguinte, ó, quando ele pegar o valor do ângulo, o que ele vai entender, ó? Eu quero que ele pegue o valor do ângulo aqui, ó. Então vou colocar o ângulo lá dentro. Ctrl C, Ctrl V. Lembrando que nesse mapa a gente coloca alguns parâmetros, ó. Ele vai pegar essa leitura, ó. Uma porta digital, a gente viu, coloquei vírgula ali já, ó. A gente viu que ela vai de 0 a 1023 a leitura, ou seja, até 1024 na verdade, mas como começa no 0 é 1023. Então ela vai pegar essa leitura que era de 0 a 1023 e ela vai transformar, ó, de 0 a 180, que é os graus ali que eu quero que ele funcione, né? Somente em 180 graus. Ó. Vamos verificar se está tudo certo essa função que a gente escreveu. Vamos ver, ele está dando que tem. Aqui em cima botou um ponto e vírgula. É isso, ó. Por isso que é bom ir verificando sempre o código, turminha. Sempre verificando, isso mesmo, ó. Então toda vez que ele verificou, então ele transformou isso, ó. E ele identificou, ó, eu quero que o servo 1 Ctrl C, Ctrl V, né? E esse servo 1 é aquele que eu criei lá em cima, que ele está armazenando, ó, e ordenando que o meu servo trabalhe, né? E eu vou pôr uma que aliás é M minúsculo, reach, né? Servo.1 reach, ó, eu vou determinar então que ele ative a leitura do ângulo para saber em que posição ele vai estar, né, entre 0 e 180 graus, que foi isso que eu estabeleci aqui, ó. Vamos entender tudo que a gente fez? Eu vou colocar um delay
para dar um refresco aqui, ó, um delay de quanto aqui? Vamos ficar de 20 milissegundos aqui, só para dar um refresco para o Arduino, ó. Então veja, ó, o que ele vai fazer, ó, primeiro, ó. Ele vai pegar essa variável ângulo, que é a leitura aqui do analógico, ó, 1, da porta A1, que está ligado no potenciômetro, ele vai guardar essa informação aqui dentro. Aí depois ele vai fazer uma transformação, ó, nesse mapa aqui, ó. Ele vai pegar a medida, ó, porque o valor da porta analógica, ela vai de 0 até 1023. Então ele vai pegar esse valor de 0 em 1023, vai transformar, vai fazer a divisão ali, para ficar de 0 a 180, porque é 0, 180 graus. E aí o servo 1 vai aplicar a leitura que tiver nesse ângulo, ó. Conforme o potenciômetro gira, ele pode estar em 100 graus, 90, e aí ele aplica essa leitura. Dito isso, ó, aqui a gente fez para um servo motor, né? A gente vai fazer para os outros? Vai. Ctrl V, mas agora é mais tranquilo, né, professor? Porque eu já tenho o servo 1, aqui é o servo 2, eu já mudei. Aqui não pode ser ângulo 1, né? Tem que ser ângulo 2, então tem que mudar todos os ângulos aqui, ó. Eu tenho que colocar ângulo 2, né? Então, e a porta que tá lendo não é A1, é a A2 agora, né? Aqui eu já criei, então, para 2. Tem que fazer pro terceiro? Tem. Se fosse 10, tinha que fazer pros 10. Então, ó, aqui já não é ângulo 1 e nem ângulo 0, né? É ângulo 2, ó. Então, tudo onde tiver ângulo, eu vou colocar. E aqui eu errei, ó. Aqui é ângulo 1 e aqui é ângulo 1 em cima, né? Vocês não me avisaram, né? Agora eu vou colocar ângulo 2 aqui, ó. Toda, porque é essa variável. Se eu colocar ângulo 1, ele vai entender que é para acertar essa daqui, ó. E aqui dentro, que eu tenho que mudar aqui em cima também, que eu coloquei 1, ó. Eu vou colocar ângulo 2. Muito bem. E aqui já não é o servo 1, né? É o servo 3, né? Porque eu já tenho o servo 1, tenho o servo 2 e tenho o servo 3. Tenho 3 variáveis, ó. A ângulo 1 e a ângulo 2. Cada uma armazena, então, o valor de um servo ministerial, de um servo motor. Ctrl V. E agora eu vou criar minha variável ângulo 3, que é referente, ó, aqui eu tenho que mudar também, ó, não é a porta A1, é a porta A3. E aqui, na verdade eu errei, né, porque a gente usou A0, vamos lá, A0, A1, A2, e aqui sim eu usei a A3, professor. E aqui eu criei o ângulo 3, ângulo 3, ângulo 3 e ângulo 3, que é a minha segunda variável. Aqui eu tenho que mudar para servo 4, que é o último servo que eu tenho que ativar, ó. Vou dar um auto formatação, vamos torcer agora o frio da barriga, né? Para ver se tem algum erro no código. E não tem erro, né? Ele funcionou legal, ó. Então, aqui a gente vai conseguir controlar então perfeitamente o nosso braço robótico. Incluir a biblioteca, definir 4 servos, renomeei eles aqui nas variáveis tipo inteira, determinei aqui uma função da própria biblioteca para ele usar os pinos digitais ali para funcionar o meu servo. Criei 4 variáveis aqui, ó, para armazenar o sensor de cada leitura de cada potenciômetro e, acima de tudo, aplicar essa leitura no meu servo 1, no meu servo 2, 3, conforme o potenciômetro que eu estou usando. Agora é só compilar o nosso código e está pronta a nossa mega montagem. Muito bem, vamos iniciar aqui a nossa montagem. Vai ser a montagem desse braço robótico, né? Mas primeiramente a gente vai deixar ele de ladinho aqui, que a gente não vai precisar dele já, né? Deixa eu deixar no lugar que não incomoda ele. Então a gente vai para montagem, ó. Primeiramente, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar um potenciômetro. O potenciômetro ele tem 3 pininhos aqui, né? E eu vou encaixar ele dessa maneira aqui na minha protoboard. Aí eu vou pegar minha plaquinha Arduino, ó. A gente vai começar pela alimentação, que é a parte onde todo mundo tem dificuldade e erra, ó. Eu vou puxar um GND aqui na minha ponta da minha protoboard, dessa maneira. Agora eu vou puxar uns 5 volts do meu Arduino também
na minha protoboard, ó, dessa maneira. Lembrando que eu alimento, ó, essa linha azul até aqui, ó. Aqui no meio ele tem uma barreira, então, e aqui é outro sistema. Agora o que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar um negócio desse com 4 pilhas, ó. 4 pilhas que vem no kit junto com o chassi, né? E você vai colocar as 4 pilhas, é claro, né? E tem o fio positivo e o fio negativo desse negócio da pilha, né? Então veja, ó, você vai alimentar do outro lado lá, sua protoboard, com o fio negativo. E aqui no meio, onde emenda uma protoboard com a outra, a gente vai fazer um jumper dessa maneira aqui, ó. Deixa eu aproximar aí para você ver, ó. Olha que interessante, ó. O negativo sai da protoboard, vem para cá, pula para outro lado e se junta com o negativo da pilha. 2 GND, professor, 2 GND. Um da pilha e um do jumper, então, do próprio Arduino. Se não fizer isso, ele não vai funcionar da maneira correta. Aí eu vou alimentar o segundo fio da minha pilha aqui com o positivo na outra linha, ó. Agora perceba que o positivo eu não coloquei jumper, só no negativo. Então, desse lado eu tenho a alimentação das pilhas e desse lado eu tenho a alimentação do meu Arduino. Até vou mudar meu potenciômetro aqui para esse lado para nós fazer a primeira montagem do primeiro potenciômetro, olha. Então eu vou colocar esse potenciômetro aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar um fio positivo, ó, da primeira perninha do meu potenciômetro, do meu lado aqui, ó, do Arduino, ó. Não tô do lado da corrente elétrica da pilha, ó, mas sim do Arduino, ó. Coloquei no primeira perninha do meu potenciômetro ali, conforme vocês estão vendo aí na filmagem ali, ó. A primeira perninha é o positivo. A segunda perninha eu vou alimentar com negativo, ó. Então, prestar bem atenção onde você vai ligar aí, ó, na sua protoboard, né? Então vamos alimentar com negativo. Segunda perninha é o meu negativo. E aí a gente vai puxar um fio amarelo, ó, da perninha do meio, que é a perninha que restou do Arduino, do potenciômetro. E a gente vai ligar na porta A0. Lembrando que o meu código já está carregado aqui na minha plaquinha protoboard. Então vou ligar meu Arduino aqui já, porque a gente vai fazer os testes então do primeiro potenciômetro, ó. Então perceba que eu liguei todas as portinhas aqui, ó. Então o primeiro lado do potenciômetro foi na linha vermelha aqui, que sai do meu Arduino 5 volts. A do meio veio na A0, porta analógica, e depois na GND. Agora pensando no meu robô, deixa eu posicionar ele aqui, ó. Olha que interessante, ó, o meu robô. Deixa eu colocar ele de uma maneira que você possa ver a garrinha, ó. Nós vamos testar agora com a garrinha, ó. Então, vamos lá, ó. O que eu vou fazer, ó? Do lado aonde eu peguei as pilhas aqui na minha protoboard, ó, desse lado onde tem a corrente elétrica da pilha, eu vou ligar um fio azul no negativo para ficar bem diferenciado mesmo, ó, para você perceber, ó. Liguei um azul no negativo e um laranja no positivo. Tô usando laranja aqui pro positivo. Aí no meu servo da garrinha aqui você vai poder ver que tem 3 fios, um marrom, um vermelho e um laranja. Eu vou ligar o negativo no marrom, o GND no marrom, e o vermelho positivo, ou seja, sempre o do meio é o positivo. E agora eu vou pegar um jumper verde e vou ligar do laranja aqui do servo, que é o sinal, eu vou ligar lá na porta 4 do meu Arduino. Porta 4. E aí, ó, se tudo der certo, a minha garrinha tá funcionando, ó, porque o código já tá carregado na placa Arduino, ó. Então a gente já tem um potenciômetro aqui, ó, um movimento do nosso robô, ele já tá funcionando, né?
Agora vamos deixar aqui do lado e vamos partir para a próxima ligação. Eu vou instalar de novo, então fazer o mesmo processo. Ó. Vou colocar o meu potenciômetro aqui do lado. Vou alimentar ele com fio positivo aqui da minha protoboard, do lado aonde eu coloco o meu 5 volts do Arduino. Vou alimentar a primeira perninha dele. A perninha do meio eu vou puxar então a perninha do meio lá na A1, analógica 1 do meu Arduino. Então foi lá na analógica 1 do meu Arduino. E o marrom eu já vou puxar aqui da porta GND. Eu vou puxar então na última perninha aqui do meu potenciômetro. Da mesma maneira que eu fiz a primeira ligação. Primeira perninha positivo, segunda na A1 e terceira no GND. Agora a gente vai passar lá para o servo motor, né? Todo o processo se repete então em todos os movimentos do nosso braço robótico. Eu vou posicionar meu braço robótico aqui, ó. De uma maneira que a gente vai fazer esse movimento, ó, de lateral agora. Ó. Movimento de girar de um lado para o outro. O primeiro eu vou pegar aqui na linha da minha protoboard, onde eu liguei a pilha. Eu vou colocar um GND e um positivo, ó. Sempre do lado de cá do meu Arduino é onde eu ligo no potenciômetro, porque tem os 5 volts da placa Arduino, e desse lado eu ligo meus servos, que vem então das minhas pilhas, né, o carregamento, né. Bem, eu vou ligar já no meu servo. O fio azul é o GND, eu vou ligar no marrom do servo, que é o GND do meu servo. O vermelho eu vou ligar no do meio. E vou puxar um fiozinho verde, então, na minha porta digital número 5 do meu Arduino. Se tudo der certo, aqui a hora que se funcionar, ele fez um movimento ali da garrinha, ó, e fez o movimento lateral, ó. Já temos 2 movimentos então com o nosso braço robótico, ó. Deixa eu ver, mostrar para vocês aqui a garrinha funcionando, ó. Garrinha funcionando e movimento lateral. Bem, agora vamos para o mesmo procedimento para o nosso terceiro potenciômetro. Vamos lá. Do lado onde eu peguei a energia que veio do meu Arduino, aqui os 5 volts, eu vou puxar a primeira perninha do meu potenciômetro, vai ser um fio laranja. A segunda perninha eu vou puxar do GND, daqui já da minha protoboard, do mesmo lado do meu potenciômetro aqui. E o fio do meio vai ser o fio da porta analógica. E agora, na sequência ali, é a porta analógica 2 do meu Arduino Uno aqui, né? Então tá na porta analógica número A2, né? Agora eu preciso fazer o mesmo procedimento lá de ligar a energia no próximo movimento, que vai ser o de levantar e abaixar, né, nosso braço robótico, né? Já vou ligar então do lado agora das pilhas da alimentação, desse lado da minha protoboard. Já coloco na linha menos um fiozinho, coloco na linha mais também um fiozinho e vamos lá pro servo motor aqui, né? Agora vamos pegar esse daqui lá do outro lado e vamos fazer esse movimento de erguer e abaixar. O azul no marrom, né, que é o negativo. O meu laranja eu estou usando por GND, né? Então GND não, positivo, né, que é o vermelho, sempre o vermelho é o do meio. E o laranja do servo é o sinal, que é o meu jumper verde aqui, que eu vou puxar agora na porta digital número 6. Então já alimentei minha porta digital número 6, né? E vocês viram ali que já baixou meu braço, né? Na hora que eu liguei, né? E aqui eu vou fazer subir, ó. Descer, subir. Aí eu tenho o movimento da garrinha e tenho o movimento lateral dele funcionando, ó. Garrinha, deixar aberta, o movimento lateral, deixei no meio. E vou deixar ele, ó, todo abaixado, todo erguido, funcionando
perfeitamente, né? Agora nós temos que fazer o último potenciômetro, ó. Então o último potenciômetro vai ser a mesma coisa, professor. Mesma coisa, ó. Eu vou puxar um fiozinho lá do meu lado, onde eu estou alimentando com o Arduino, né? Minha protoboard. Já puxei no primeiro pininho um fiozinho vermelho. Aí na linha menos já puxo um GND aqui no meu potenciômetro. O menos. Já puxo um fiozinho amarelo do pino do meio do meu potenciômetro. Agora na porta A3 do meu Arduino. E vou ligar agora a ligação lá no meu servomotor que faltou. Do lado onde está sendo abastecido com a pilha, eu vou pegar o GND e os 5 volts na linha mais e menos lá. O meu azul é o GND. Eu já vou ligar ele aqui no movimento então de menos aqui do meu servo, né? No marrom GND. E o mais, que é o meu laranja, eu vou ligar no vermelho. Por que o vermelho com laranja? Porque eu só tinha o jumper vermelho. E o verde, que vai ligado no laranja do servo aqui, que é o sinal, eu vou ligar então na porta digital de número 7 do meu Arduino. Então, dessa maneira a gente ligou todos os nossos servos, né? Vamos ver esse movimento, ó. Era o último movimento que faltava, ó, de altura, ó. Então ele está funcionando perfeitamente, ó. Eu vou abaixar um pouco o braço e vou recuar aqui na altura, ó. Então deixa eu colocar ele um pouquinho mais pro meio aqui, dá me puxar minha protoboard um pouquinho mais por baixo, ó. Olha os movimentos, ó, de altura, o movimento de recuar e erguer, a minha garrinha funcionando e o meu movimento de direita, esquerda, direita, esquerda, levantando. Lembrando que esses servos, eles são, a potência deles é bem fraca, ó. Aquilo aconteceu porque eu soltou um potenciômetro, ele fica meio bobo, ó. Eu vou tentar pegar aqui esse faisqueiro, vamos ver se ele tem força pra pegar esse faisqueiro aqui. Vamos ver. Deixa eu baixar um pouquinho mais ele. Só que daí eu acho que ele vai ficar muito baixo, não vai ter força para erguer. Vamos ver? Ergueu, ó. Ergueu o meu faisqueiro. Vou puxar ele pra cá, ó. Tem que tomar cuidado que ele solta, né? Ele é fraquinho, né? Ó. Tá pegando o faisqueiro, tá tendo força suficiente, ó. Abriu, soltou. Vamos segurar ele de novo. Segurei. Quase caindo ali, ó. E ele vai colocar lá no lugar, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo colocar no lugar. Deixar de pezinho aqui, ó. Vamos abrir a garrinha. Se ele não cair, tá bom. Coloquei e deixei de pezinho lá, ó. Olha que legal, turma. Essa era a aula, então, sobre o braço robótico. Você aprendeu tudo que você precisa.